Turminha show da Escola Estadual João Paulo II, está começando mais uma videoaula especial comigo mesmo, Paula Regina, e como vocês sabem e é de costume, hoje é dia da nossa famosa videoaula de correção. Isso mesmo, aquela aula em que a gente corrige a atividade que foi passada na semana. Nessa semana a gente vai estar trabalhando com vocês a atividade dos verbos. Como vocês sabem, você aprendeu essa semana com toda certeza, para nunca mais esquecer, que verbo é a palavra que indica ação, estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza. Muito bem. Nós vimos também na nossa aula que os verbos, eles sofrem flexões, ou seja, eles variam em pessoa, em número, em tempo, em voz e também em modo verbal. Tudo isso a gente viu na nossa aula desta semana, que inclusive está lá no nosso Google Sala de Aula, tá certo, pessoal? Então agora chegou a hora da gente fazer a correção sobre esse assunto que a gente trabalhou. Então vá lá, corra aí e pegue a sua atividade para juntos a gente tirar aí todas as suas dúvidas que porventura tenham ficado. Vamos lá? Vamos que vamos, porque agora a gente começa aqui na questão de número 1, em que a gente tem um texto, na verdade uma fábula, que traz como título O Urso e as Abelhas, e a nossa missão aqui é completar esse texto com sentido, obviamente, né, para que a gente possa ter o sentido completo do que realmente aconteceu nessa história. As palavras estão dadas, são elas: arranhando, começou, viu, deu, encontrou, entrou, farejar, ficou, imaginando, queria, saiu, salvou, servia, tentou destruir, voltando e voou. Então a gente tem todas essas palavras e a gente tem que escolhê-las de forma que elas possam fazer sentido na hora que a gente estiver completando. Então começa assim o texto: uma árvore no chão. Aí vem de depósito de mel para uma colmeia de abelhas. Obviamente que a gente percebe que está faltando algo aí, né? Então, uma árvore no chão, ela servia, isso mesmo, de depósito de mel para uma colmeia de abelhas. Você completou assim? Parabéns! Vamos continuar aqui. Então, um urso, o que foi que ele fez? Olha, o urso gosta muito de mel, né? Ele encontrou o tronco e depois que ele encontrou, muito bem, você colocou essa palavrinha aí, ele começou a palavra que combina agora só pode ser farejar. E aí, gente, houve então aí uma revolta. Nisso, uma das abelhas que estava o quê, gente? Voltando do trabalho, né? E quando ela voltava do trabalho, ela ficou imaginando o que ele, o urso, queria. Então, ela já tinha uma noção do que ele realmente queria, né? Ela então fez o quê? Deu-lhe uma boa picada e, claro, correu, né? Entrou para dentro do buraco do tronco. O urso, muito nervoso e com raiva, porque tinha sido picado, o que foi que ele fez? Muito bem, se você colocou aí, ó, essa locução verbal. Ele tentou, então, destruir o ninho todo, tá? E ficou arranhando o tronco com as suas garras afiadas. Com isso, o que aconteceu? Houve mais uma revolta. O enxame todo, que foi que ele fez? Isso mesmo, saiu alvoroçado e, claro, correu, ou melhor, voltou atrás dele, né? E aí, pessoal, o urso agora não tinha apenas que se defender de uma abelha, agora tinha todo um enxame atrás dele, né? Ele com certeza sofreria muito, só que ele conseguiu se salvar muito bem. Ele só se salvou porque, olha aí, porque ele entrou em um lago que acabou o quê? Vendo, né? Ou seja, ele viu pelo caminho.
Então, pessoal, repare bem, essa história é uma história que tem a ver com a questão dos nossos sentimentos, né? De como a gente lida com essas situações, né? De provocações até. E por isso que essa fábula, ela traz essa seguinte moral: mais vale suportar um só ferimento em silêncio que acabar todo machucado, né? Então, é algo para a gente refletir também no nosso dia a dia para impedir ou, de repente, não travar tantos embates desnecessários, né, pessoal? Então, completado aí, olha aí no seu caderno, na sua atividade, se você conseguiu completar dessa forma e se tá tudo ok. Se errou uma ou outra, você pode arrumar, tá bom? Para poder realmente ficar com o sentido ideal, tá, gente? Vamos seguindo então aqui, porque nós temos questões sobre esse texto. E a pergunta aqui da letra B é: como se classificam essas palavras que foram retiradas do texto, né? Essas palavras que estavam aqui para a gente poder usar lá no texto, né? Completar, colocar lá no texto. Você percebeu que todas elas aqui, olha, estão indicando ações? Como é que a gente chama as palavras que indicam ações? Muito fácil, todo mundo respondeu com muita facilidade a letra B, né? Elas são chamadas ou classificadas como verbos, isso mesmo, pessoal. E aí a gente vem para a letra C, que pede algumas coisas para a gente aqui, né? Retire do texto o urso e as abelhas, um trecho com o verbo que indica estado e outro trecho com o verbo que indica ação. E aí, pessoal, vocês encontraram aqui nesse texto algum trecho que indica um estado e ação? Bom, pessoal, trechos com ações é o que não falta, né? Você pode tirar aí qualquer um desses trechos, olha que estão com os verbos de ações. Mas você encontrou algum verbo aqui que está indicando um estado? Ficou difícil, né? Todos eles estão indicando ações. Repararam bem? Então, gente, o trecho que a gente pode cogitar aqui é esse pedacinho lá do texto que diz: o urso, muito nervoso e com raiva, tá? Porque nesse trecho aqui fica subentendido ou fica escondido um verbo que indica estado. É como se fosse assim: o urso que estava ou ficou, o urso ficou muito nervoso e com raiva. Então, embora o verbo não esteja aparecendo aqui, a gente pode subentender que cabe aqui o verbo estava ou o verbo ficou, tá bom? Que são verbos que indicam estado. Mas lá no texto não há nenhum trecho em que nós tenhamos um verbo explicitamente indicando estado, tá, pessoal? Então, se você teve dificuldade em colocar esse trecho, é super compreensivo, porque realmente o verbo que indicaria estado, ele está aqui escondido, subentendido, oculto, tá bom? Oculto. Agora, um trecho com verbo que indica ação, você pode colocar qualquer um daqueles trechos em que os verbos de ação aparecem. No caso aqui, olha, a gente está sugerindo esse pedacinho. O urso só se salvou, olha o verbo de ação, porque entrou, outro verbo de ação, em um lago que viu, outro verbo de ação, pelo caminho. Então, esse aqui é um dos trechos que poderiam ser colocados. Se você colocou outro trecho e que tem verbo de ação, não precisa apagar, pode deixar conforme você escreveu, se o verbo de ação está aí, tá bom? E na letra D, ele pergunta assim: há no texto algum verbo que indica fenômeno da natureza? Olha, pessoal, certamente você sabe muito bem
que os verbos que indicam fenômenos da natureza são aquelas ações realizadas pela natureza, como nevou, trovejou, neblinou, relampeou, né? Ventou. Então, esses verbos ou essas ações realizadas pela natureza, a gente chama de verbo que indica fenômeno da natureza. Com certeza, você deve ter procurado, mas não encontrou nenhum verbo no texto que indique fenômeno da natureza. Isso mesmo. E aí você explica dessa forma que aqui está, tá bom? Porém, aqui na última questão, ele pede para que se forme uma frase com um verbo que indique fenômeno da natureza. Então, aqui você pode criar qualquer frase, desde que tenha um verbo que indique fenômeno da natureza. Eu escolhi aqui, pessoal, uma ação que vinha acontecendo nas últimas semanas aqui em Mossoró, né? Então, na semana passada, olha o verbo de ação aqui, ação da natureza, né? Fenômeno da natureza. Choveu em Mossoró. Já estamos com saudades das chuvas, né, pessoal? Então, tá aqui a nossa primeira parte concluída. Vamos seguindo aqui, porque nós ainda temos a letra E e a letra F, que tem a ver com esse texto, o urso e as abelhas, que a gente leu. Letra E. A maioria dos verbos da fábula está no tempo presente, no pretérito ou no futuro. Pessoal, se vocês voltarem lá no texto rapidinho, vocês vão perceber que a maior parte dos verbos, a ação ela já aconteceu. Quando as ações já aconteceram, nós vamos dizer que o tempo verbal é o quê? Muito bem, se você colocou aí que os verbos da fábula estão no tempo, muito bem, pretérito, né? Lembrem-se que pretérito é a mesma coisa que passado, pessoal. Esses 3 tempos verbais aqui presentes para vocês tem a ver com o momento em que a ação ela está acontecendo, né? Se a ação acontece nesse exato momento, eu vou dizer que os verbos estão no tempo presente. Se as ações já ocorreram, então é pretérito, é passado. E se as ações ainda vão acontecer, então é futuro, tá bom? Fácil demais. Aqui na letra F, ele pede para que a gente reescreva essas frases, passando os verbos para o plural e fazendo as alterações necessárias, tá bom, pessoal? Então, aqui a primeira oração que a gente tem é: ele viu o tronco da árvore. Pessoal, passando esse verbo viu para o plural, né? Então, se a gente vai passar ele para o plural, repare que a pessoa que está acompanhando ele também vai ter que ir para o plural. Então, qual é o plural de ele? Muito bem, eles. Eles o quê? Eles viram, tá certo? Portanto, quando eu faço a troca da mudança de número, né, do verbo, ou seja, eu troco o verbo do singular para o plural, a pessoa a qual o verbo se refere também muda junto com esse verbo. Então, aqui, pessoal, a gente tanto vai fazer a flexão, a mudança do pronome que está acompanhando, ou seja, da pessoa que está acompanhando o verbo, como do próprio verbo, né, que sai do singular e passa para o plural. Então, eles viram o tronco da árvore. Nós não vamos passar toda a frase para o plural, porque ele pede apenas para que a gente passe os verbos, tá? E aí a gente tem que alterar o que for necessário, no caso, a palavra que o acompanha, ou seja, a pessoa a qual o verbo se refere, ela também vai sofrer alteração para combinar com o verbo, tá bom? Então, vamos para a próxima aqui. A abelha picou o urso. Como é que esse verbo
fica no plural. Nós temos a abelha picou. Aí vai ficar como no plural? Isso mesmo. Aqui é ela, né? No plural vai ser elas. Elas quem? As abelhas. Então não pode ficar as abelhas picou. Agora fica as abelhas picaram o urso. Isso mesmo. E por último aqui, eu gostei da fábula. Repare, pessoal, que eu gostei está se referindo a uma pessoa só que está no singular. Qual é o plural de eu? O plural de eu é nós. É eu e outras pessoas. Então, nós, no lugar de gostei, vai ficar como? Gostamos das fábulas ou da fábula, tá, pessoal? Nem precisa desse plural aqui no finalzinho, não. Só a mudança mesmo do verbo e da pessoa já está perfeito, tá bom? Vamos seguir então, que essa atividade tá bem fácil, tá? Agora na letra G, ele pede para que a gente reescreva, ou seja, escreva de novo essas frases, passando os verbos para o futuro. E se for preciso fazer alguma alteração, a gente pode fazer também. Então, repare que ele viu o tronco da árvore, está no tempo quê? Pretérito, mas ele quer que a gente coloque para o futuro. Ou seja, essa ação ainda vai acontecer. Como foi que você escreveu aí? Certo, se você colocou, ele verá o tronco da árvore. É isso mesmo, a ação ainda vai acontecer, já que ele quer que a gente mude o verbo viu para o futuro. A abelha picou o urso. Tempo? Pretérito. E agora, indo para o futuro, vai ficar como? Como foi que você colocou aí? A abelha picará o urso. Ainda vai acontecer. E por último, eu gostei da fábula. Passando essa frase, essa oração para o futuro, vai ficar como, pessoal? Eu ainda vou gostar, né? Então, é eu, isso aí, gostarei da fábula. Pessoal, fácil, fácil, tranquilo até aqui, né? Vamos seguindo, então. Vamos para a questão agora de número 2, em que ele pede que a gente complete. Vamos lá ver. Ataquem o urso. Nós temos essa frasezinha, tá bom? Ou essa oração. E ele quer que a gente complete aqui dizendo qual é o tempo verbal e qual é o modo verbal dessa frasezinha. Do mesmo jeito aqui, se tivesse aquele lago, coitado do urso. E aí, pessoal, o verbo dessa oração está em que tempo verbal? Está em que modo verbal? Todo urso gosta de mel. Cadê o verbo? Ele está em que tempo e em que modo verbal? Olha, gente, é preciso a gente lembrar que os verbos, eles podem variar no tempo, né? Por isso que a gente tem como tempos, vamos dizer assim, principais, né, do verbo, que são aqueles 3 que a gente já falou há pouco. O presente, o pretérito e o futuro. São os 3 tempos básicos, né, de um verbo. A gente sabe que no modo indicativo a gente vai ter 3 pretéritos, 2 futuros, né, conforme a gente viu naquela tabelinha na aula passada. Mas aqui é básico, é apenas para a gente dizer o tempo, se está no presente, no futuro, no pretérito, tá bom? E o modo verbal. O verbo, ele também varia em modo, e aí também são 3 os modos verbais. O modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. Você sabe muito bem que o modo indicativo, ele vai indicar que o fato expresso, ele nos passa uma ideia de certeza, um fato certo, tá bom? Que está acontecendo, que aconteceu ou que acontecerá. Já o modo subjuntivo, ele vai
passar uma ideia de que o fato ele é duvidoso, ele é hipotético, tá bom? Pode acontecer, pode não acontecer. E o modo imperativo, esse é muito fácil porque dá uma ideia ou nos lembra a ideia de imperador. E o que é que o imperador gosta de fazer? Mandar. Isso mesmo. Então, quando um verbo ele está no imperativo, é porque ele está dando uma ideia de ordem ou de pedido, ou mesmo de desejo. Mas geralmente os verbos no imperativo, no modo imperativo, eles são utilizados aí como uma forma de estabelecer uma ordem ou um pedido, tá bom? Então, entendido isso, a gente consegue responder aqui, ó. Ataquem o urso. A gente está percebendo que quando se fala ataquem o urso, é uma ação que está acontecendo nesse instante. Portanto, o tempo verbal aqui é o presente. Mas reparem que ataquem o urso é uma ordem, não é? Então, como é que a gente chama esse modo verbal? Muito bem, aí se você colocou está no modo imperativo. Então, pessoal, agora que a gente já relembrou aí a questão de tempo e de modo verbal, vamos lá responder essa questão de número 2, né? E aí a gente tem esse trecho, ataquem o urso. Repare, pessoal, que o modo verbal aqui que a gente pode identificar, qual é? Quando você diz ataquem o urso, é uma ideia de fato certo, fato duvidoso, ou é uma espécie de ordem, de mandato? Muito bem, se você percebeu, professora, é uma ordem. Portanto, pessoal, o modo verbal aqui, ele é o modo verbal imperativo, tá? E aí, o modo imperativo, ele não traz a noção de tempo verbal, tá? Então, o modo imperativo, ou ele dá uma ordem ou faz um pedido de forma afirmativa ou de forma negativa. Então, o imperativo, ele não tem os tempos, tá? Mas ele tem essa forma, que pode ser afirmativa ou negativa. No caso, como ele está mandando atacar os ursos, modo imperativo afirmativo. Se fosse não ataquem os ursos ou o urso, aí seria o modo imperativo negativo, tá bom, pessoal? Agora vamos aqui para a próxima. Se não tivesse aquele lago, olha, próximo trecho aí, coitado do urso, né? Então, pessoal, nesse trecho aqui, o verbo tivesse, né? A gente tem que olhar para o verbo. Se não tivesse aquele lago, coitado do urso, esse trechozinho aqui tá passando uma ideia de certeza, de dúvida ou de ordem, pedido. Repare, pessoal, que se não tivesse, dá uma ideia de dúvida. Então, o verbo que expressa dúvida ou hipótese não é o modo imperativo e nem é o modo indicativo. Vai ser o modo subjuntivo. E o tempo, pessoal? Vamos lá, ó. Se não tivesse presente, pretérito ou futuro? Muito bem, se você falou, claro que é pretérito, Paula. Está no passado. E esse pretérito aqui é o pretérito perfeito do modo subjuntivo, do modo que expressa um fato duvidoso, que expressa uma possibilidade, uma hipótese, tá bom, pessoal? Por fim, a gente tem esse trecho, ó. Todo urso gosta de mel. Então, olha o verbo aqui, ó, gosta. Todo urso gosta de mel. E aí, pessoal, é um fato certo, indica uma certeza, indica um fato duvidoso, indica uma ordem ou um pedido, indica o quê?
claro que indica uma certeza, né? Um fato certo. Portanto, gente, como é que se chama esse modo? Modo indicativo. E o tempo, pessoal? Todo urso gosta. Que tempo é esse? Presente? Pretérito? Já passou? Futuro ainda vai acontecer? Claro que você já identificou aí, não. Todo urso gosta, é hoje, portanto é o tempo presente. E claro que o modo verbal é o indicativo, aquele que indica um fato certo, tá bom, pessoal? Então, espero que essa questão tenha lhe ajudado aí a identificar, entender o que é o modo indicativo, subjuntivo e imperativo, tá bom? Assim como também feito você relembrar os principais tempos verbais e básicos, né? Presente, pretérito e futuro. Vamos lá para a questão de número 3, que é bem fácil também, tem a ver com essa questão também dos modos verbais, tá bom? Então, ele pede para a gente relacionar as colunas de acordo com as frases aqui colocadas, né? Então, olha, letra A. Povo civilizado joga lixo no lixo adequado. Letra B. Se todos jogassem o lixo no lixo adequado. E letra C. Joguem o lixo no lixo adequado. E agora sim, pessoal, nós temos que identificar aqui em cada lacuna dessa qual dessas 3 frases, né, que tem verbos destacados, quais delas combina com o que vai ser dito agora, tá bom? Qual dessas 3 frases indica a ação de modo autoritário, ou seja, exprimindo uma ordem, um pedido? Você colocou letra A, B ou C? Você colocou a C? Então, gente, parabéns. Joguem o lixo no lixo adequado. Repare, isso aqui é um modo autoritário. Tem alguém dando uma ordem, tá certo? Então, letra C se refere aí ao modo imperativo. A letra C é uma frase que está usando o modo imperativo. Na próxima, ele quer saber qual dessas frases indica a ação de modo exato, preciso, que está exprimindo uma certeza. Quais? Letra A ou letra B? Você colocou a letra A? Muito bem, você acertou. Olha, povo civilizado joga lixo no lixo adequado. Está indicando uma certeza. Quem é civilizado joga o lixo no lixo adequado. E por último, você já sabe a resposta, qual delas vai indicar que a ação está indicando aí um modo incerto, duvidoso, está exprimindo aí de repente uma possibilidade, uma hipótese. É claro que é a letra, isso mesmo, B, quando se diz: se todos jogassem o lixo no lixo adequado, como seria bom, né? Se isso acontecesse. Olha, é um desejo, é uma possibilidade, aqui é o modo subjuntivo, tá? Então, embora nessa questão não tenha as palavras modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo, essa questão falava justamente sobre a questão dos modos verbais, que são esses 3, tá? Estudem isso com atenção, nós vamos cobrar no dia do nosso simulado. Então, tchau, galerinha, até a próxima, porque eu já fui.